noite, pessoal! Estamos aqui em mais um programa do Podcast Fechou, o podcast fechado com você e com seus interesses. E hoje, né, como não poderíamos deixar esse assunto de lado, vamos falar um pouquinho sobre Outubro Rosa e também de outras funções que as mulheres exercem aí no dia a dia, mas sem deixar de se cuidar. Hoje, a minha convidada, ela é mentora comportamental, ela é dona de clínica de estética, faz milhares de negócios aqui na região de Alphaville, é uma pessoa muito importante aqui na região. Então, vocês vão falar também hoje com Tatiane Rodrigues. Seja bem-vinda, amiga. Obrigada. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui mais uma vez com você, Fê. Obrigada, Tati. Gente, eu tenho que contar a novidade, ela vai contar um pouquinho depois também, mas a Tati, ela é agora também apresentadora de podcast. O arroba dela no YouTube é Transforme e Realize, que é o programa que ela vai tocar daqui pra frente. Ele vai acontecer às quartas-feiras, ao meio-dia. Então, eu vou também compartilhar aqui no perfil do Instagram do Podcast Fechou. E falando em Instagram, Tati, conta aí qual é o seu Instagram, né? Já deixa seus contatos aí antes de a gente começar aqui o bate-papo. Bom, nosso Instagram é @tatianerodrigues.mentora, para você acompanhar toda essa parte de novos hábitos, qualidade de vida. Na verdade, assim, uma reestruturação do que é saudável, né? Para você ter uma qualidade de vida melhor. Seria formar os novos hábitos. Sim, gente, ela é, como eu mencionei aqui, ela é uma mentora comportamental. Tudo que você precisar para mudar um comportamento, seja para emagrecimento, né, na parte de estética, ou no trabalho mesmo de empreendedorismo, não é isso? Isso. Você acaba direcionando a mulherada, então, homens também, né? Mas o seu Também. público mais forte são as mulheres? Sim, são um público feminino mesmo. Que a gente trabalha essa parte emocional, estrutura vital, de sucesso também, e o seu relacionamento com você mesmo, que seria, no caso, a sua autoestima, né? Resignificação das suas crenças limitantes, trabalhar as engrenagens cerebrais, que são o nosso pensamento, sentimento, emoção e comportamento. E assim, gerar novos hábitos dentro do que você quer para a vida, né? E cada pessoa, é única, nós temos as nossas limitações e os nossos sonhos também. Só que tudo isso está entrelaçado e ligado tanto com o nosso emocional, físico, fisiológico e o espiritual também. Entendi. Tati, ontem você começou com o seu primeiro programa, né? Foi ao ar ontem, pessoal, Sim. quem não assistiu, né? Já vai lá no canal da Tati, né? Que eu vou deixar na descrição do vídeo também. E assistam, porque ela falou com um empreendedor também aqui da região, né, Tati? Sim. Vocês estão com um programa, vocês estão com um projeto, na verdade, bem legal para falar sobre saúde, inclusive, né? Sim. Aí, vamos falar um pouquinho desse projeto, e aí, em seguida, a gente já segue na questão do Outubro Rosa também, né, que é a questão de saúde. Tudo aqui é sobre saúde, inclusive o projeto, né, que é do Mundo La Feira, né, vocês vão estar mais cientes dentro do assunto. Quem não assistiu o nosso vídeo, assista, corre lá no canal, que é justamente para explicar detalhadamente como vai estar funcionando esse evento, que é voltado para pessoal da saúde mesmo, médicos, fisioterapeutas, personal trainers, nutricionistas, biomédicas, esteticistas, terapeutas no geral e pessoas da área saúde, né? Mas que está aberto também ao público. Por quê? Porque nós estamos aqui para conscientizar sobre exatamente o que eu falei antes. É sobre saúde e vida, né? Então, assim, o Mundo La Feira é um projeto estruturado justamente para essa conscientização e uma naturalidade que vem aí junto com vegetais, frutas, legumes. Tá, assim, uma estrutura bem incrível e não fica de fora. Participem lá no vídeo. O evento vai acontecer em novembro, né? Isso. Então, quem quiser se interessar pelo projeto, né? É um curso, é uma imersão? É uma imersão de 2 2 dias, né? Sim, aí procura o link, né? No nosso Instagram, nas nossas Instagram. redes sociais. A gente vai estar lá no canal também do TikTok, o Instagram e no YouTube. A gente vai estar compartilhando os flyers novamente.
só dá uma acompanhadinha no Instagram, porque vai ter toda essa estrutura lá. Sim. De como você poder participar também. Principalmente as pessoas da área mesmo da saúde. Vai ser uma imersão muito incrível. Eu não posso dar muito spoiler, né? Mas porque a gente vai estar divulgando essas participações que vai ter, tá bom? Sim, não, claro. Mais pra frente aí ela vai falar tudo sobre esse programa, esse projeto, né, que vai acontecer em novembro para vocês no Instagram dela. Então já vai, segue ela lá e fica por dentro de todas essas informações. Mas Tati, a gente outubro a gente não poderia deixar de falar do Outubro Rosa, né, Sim. que é um mês assim que simboliza algo muito importante para as mulheres, né? Que é a questão da prevenção do câncer de mama, né? A gente sabe que, às vezes, na correria da nossa jornada diária, a gente acaba se esquecendo um pouco de se cuidar e de também, né, ir ao médico, fazer os exames periódicos. E eu queria ouvir de você um pouquinho, já que tem tanto esse contato com a mulher, né? Contar um pouquinho pra gente como que você daria dicas para as nossas telespectadoras para se cuidar, né? Não só na questão da saúde física, mas da mental também nessa questão. Na verdade, assim, o primeiro ponto é o medo. Perder o medo, né? Eu conheço muitas mulheres, inclusive da própria família mesmo. A minha mãe mesmo tinha muito medo de fazer. Né? Mas, assim, a prevenção começa já para você quebrar esse tabu do medo. E você se tocar. A prevenção inicia a partir de você, né? E você trabalhar essa parte diariamente, mensalmente. Não esperar só o Outubro Rosa, né, gente? Porque a gente precisa... Para você identificar, você precisa se tocar, você precisa se avaliar, não ter medo de fazer essa varredura no seu corpo, né? Então, assim, e também estar atenta aos sinais, entendeu? Aí, a partir disso, saiu alguma coisa, você tá com alguma dúvida, às vezes não é nada, é simplesmente um cisto, posso falar isso também, que já aconteceu comigo, por conta de gânglios, né, que é a parte mais funcional e fisiológica da gente, por conta de quê? Do próprio estresse, e as pessoas acham que não tá ligado, né, o fisiológico, mas está muito com a nossa mente, e aí você tá estressada, não dormindo direito, com... a rotina, essa correria mesmo da rotina, né? Porque as pessoas acham que não precisa agora. O ponto da verdade é sobre você colocar para você que você precisa se cuidar. E a gente não prioriza isso. O primeiro ponto, na verdade, é a prioridade, né? Junto com o medo. E não deixar isso passar. E aí onde você consegue fazer a sua prevenção, a sua analogia, se analisando. Tem alguma coisa? Estou com dúvida? Procura, sim, né, um médico, uma ginecologista, vai tirar dúvida. Se caso for necessário, sim, fazer a mama, né? Ir lá, porque aí o médico vai solicitar para você fazer o exame, sim, da mama. Gente, ultrassom não dá para ver, tá? Não dá para ter essa percepção, porque muita gente fala, eu fui no postinho e só com ultrassom, não tem nada. Muitas vezes tem. E você não conseguiu identificar somente com a ultrassonografia. Por quê? Porque a mulher tem o medo de fazer, porque dói. Hoje a tecnologia está muito avançada também. O último que eu fiz, o exame da mama que eu fiz, foi muito rápido. Né? A tecnologia, assim, não senti dor, tá? Não vou mentir, porque eu realmente não senti dor. Então, nem todos ainda têm esse acesso também, né? Mas também é aquela coisa também da cobrança da comunidade, da cidade, que a gente precisa ter isso também. Então, entra várias questões, você vê? Então, assim, mas a dica real, a princípio, é não ter medo, né? E enfrentar, saber, assim, e também analisar se tem alguma recorrência na família, se não tem. Como você saber pontuar isso? Porque, às vezes, como eu disse, o cisto tá aí. E você vai sentir uma dorzinha, mas não é nada. Às vezes é um gângliozinho inflamado, como aconteceu comigo. E não era nada. Passou o estresse, os 3, 4 dias de estresse, e graças a Deus, não era nada. Sim. A questão da mamografia, realmente, ele é um exame de imagem, né, que acaba sendo oneroso para você fazer no particular. Mas assim, né, tem que aproveitar o Outubro Rosa. Isso. E as campanhas, porque assim, eu vejo muitas cidades, né, levando a carreta, né, do governo do estado para poder fazer a mamografia para a população. E muitas vezes não tem procura, gente. Incrível que pareça. A gente, eu já trabalhei, né, em prefeitura,
fazendo divulgação, tinha dia que ficava quase que ocioso. Então, assim, é importante, né, as pessoas procurarem um local, né, curtirem as redes sociais das prefeituras aqui da região, seja Itapevi, Barueri, Jandira, Carapicuíba, Osasco. Então, assim, toda cidade procura fazer algum mutirão, né, principalmente no Outubro Rosa, no Dia das Mulheres também, que é em março. Sempre fazem esses multirões de saúde. Então, fiquem de olho na sua cidade, né? Super importante, né? Esse ano eu fiz todos os meus exames já de prevenção, né? A mamografia, ela não é obrigatória, acho que é até 40 anos de idade, né? Então, assim, mas a partir das mulheres de 40, eu não tenho 40 ainda, gente. Tô chegando, tô batendo na porta. Mas o meu médico já pediu, né, pra eu fazer. Eu fiz a mamografia. E realmente, assim, não chega a doer, né? É uma prensa, né? Ele acaba prensando, né, a mama para poder fazer toda ali a averiguação do que tem dentro ali da mama. Mas, assim, não chega a doer. É um pouco incômodo, né? A gente também, né, não vai romantizar. Mas, assim, é necessário, né? Assim como o Outubro Rosa, a gente tem métodos para descobrir. Mas nós temos casos também, viu, Fê? Que não foi com 40, 30 anos, né? Tem algumas recorrências, mas como eu disse, que já tem caso na família, né? E aí tem que fazer um acompanhamento de 21 anos. Eu conheço pessoas com 21, com 28, com 32. Mas, assim, é o que a gente falou antes. Tudo isso que você disse é importante fazer, né? Principalmente nessa fase, porque você tem um fácil acesso. Mas não esperar também só chegar nisso, né? Porque a gente tem um ano inteiro, gente, postinho de saúde, tem ótimos acompanhamentos em todas as cidades e você conseguir. Até porque a gente sabe que demora, né? Para fazer, para liberar, porque, né, o SUS, mas tem que ir atrás, tem que realmente ir atrás, não ficar esperando, porque aí quando você vê, já desencadeou. O médico não vai bater na porta, né, Tati? Não vai. A gente tem que realmente quebrar um pouquinho do tabu da crença, do medo, porque começa isso. Arrastar, né? Vai arrastando, e aí, quando você vê, às vezes já é tarde, né? Tarde. Na verdade, assim, a idade de 40 anos, eles colocaram por uma questão, porque é mais propício, mas não significa que antes não acontecerá. Principalmente se você já tem um caso na família. Então, por exemplo, não é o meu caso, eu não tenho nenhuma recorrência. Nenhuma recorrência familiar. Nesse sentido, eu tenho em outras. Então, eu faço acompanhamento de outras situações. Mas na questão de câncer de mama, se você já tem alguém na família, né, realmente manter ali anualmente, né, os exames de prevenção em dia, né? E deixar claro hoje também, assim, né, que nós não vamos falar só da prevenção e romantizar. Tá, descobriu que tem alguma coisa, fazer o acompanhamento, porque quanto mais cedo hoje você descobre, né, que tem ali um nódulozinho, que dá para trabalhar, mesmo ele sendo maligno, dá para realmente ter um acompanhamento e um retorno de uma recuperação muito mais rápido. E isso também voga junto, porque com você ter um acompanhamento mais cedo, mas também entra a sua qualidade de vida, a sua alimentação, educação física, se você tem atividades que te ajudam a estimular tanto a sua mente, sabe, para te trazer um fortalecimento do que você já está passando, que não é fácil. Mas hoje em dia eu também conheço, tenho clientes, tem pessoas assim, distante da família, não é diretamente, mas que aconteceu, sim, precisou tirar a outra não, recuperou, mas tá aí, ó, sem nenhum sinal, sabe? E vivendo muito bem. Então, a gente precisa também fortalecer isso, porque acha, é só a prevenção, mas aconteceu, eu estou, e como reagir a isso, né? Porque é difícil, é doloroso, mas dá para vencer. Com certeza. E a mulherada hoje em dia é forte, né? Exatamente. Mulherada hoje em dia é muito forte e realmente tem que se tratar, meninas e mulheres, e a luta para não se deixar vencer. E as famílias também, nesse momento, é muito importante, né? O apoio familiar, tudo que conseguir de bom, né? Para trazer para esse momento é bacana, porque você já está passando por um momento difícil, né? Não é fácil você receber um diagnóstico desse e como se fosse uma gripe, não é? Não é. Então, Tati, falando dessa questão emocional, então, um pouquinho, né? Que é a parte que geralmente você acaba acompanhando bastante com as mulheres, né? O que você
traria para nós, por exemplo, igual você falou assim, se eu descobrir tive esse diagnóstico, né? O que ela pode fazer de exercícios mentais? Talvez, né, procurar uma mentora comportamental, como você, né? Ou uma psicóloga, ou Sim. ambas, né? Porque às vezes Sim. eu acho que nessa situação as duas coisas ali caminham juntas. Isso. Explica um pouquinho pra gente dessa parte. É porque terapia entra em inúmeras partes e questões, né? Físicas, emocionais, fisiológicas, acompanhamentos, mas assim, a psicanálise fortalece muito, né, junto com as terapias, que a gente trabalhar o quê? Sempre o relaxamento, a calma da pessoa, para ela não ficar estressada, e os pensamentos, né? Então a gente trabalha essa parte comportamental justamente para trabalhar o fortalecimento das crenças dela, como ela se vê, como ela se enxerga nesse momento, que é isso que precisa ser fortalecido, né? Então realmente precisa assim de ter um profissional para estar te ajudando nessa fase, tanto quanto os profissionais médicos, equipe, tudo que precisa ser feito necessário nessa fase. Mas, principalmente, ela precisa querer se resgatar. Né? Trabalhar essa parte que, assim, eu realmente preciso de ajuda, preciso ter um apoio, que sozinha eu não vou conseguir. Então, a dica que eu deixo é realmente, assim, falar, eu vou pegar na mão de alguém, fora a família, né, e ter esse acompanhamento. E eu acho importante também sempre ter 2 ou 3, ou o marido, ou os filhos, né, em algumas sessões, para a gente estar alinhando justamente como que vai ser essa rotina. Porque precisa ser adaptado um novo estilo de vida. Né? E aí onde entra também, que eu falei, a parte emocional, mental e fisiológica. Porque trabalhar as crenças, né, a fé dessa pessoa, que entra a espiritualidade, o que cada um acredita, porque a gente não está falando de religião, mas é exatamente o que você acredita, né, para fortalecer a sua fé. Então a gente precisa sim estar com a mente mais positiva. Né? Claro que vai ter altos e baixos, mas você tem que acordar todo dia com uma vontade de viver. E tudo isso é devagarzinho, trabalhando com todo esse time junto. Tanto os profissionais da área, médica, terapeuta, psicanalista e a família. Sim. Quando a gente recebe um diagnóstico desse, eu acho que, tipo, na questão da mulher, eu acho que em qualquer situação, né, de câncer, por conta da questão da quimioterapia, que é muito agressiva, né, a mulher acaba perdendo o cabelo, né, que é como se fosse um símbolo para a mulherada, né? Então, você perder o cabelo é uma coisa que mexe muito com a autoestima. Muito. Por isso, não deixar, né, de ter ali uma terapia, né? Esse fortalecimento mesmo, para estar diariamente trabalhando as crenças, porque ela fica se achando feia, ela acha que não vai voltar mais, né? Mas é se validar no espelho. E a gente tá vendo aí diariamente também a mulherada perdendo, sim, indo cortar o cabelo feliz, né? Fala assim, chora, porque assim, é uma fase, é um ciclo. Mas também trazendo a consciência de que ela vai tirar e trabalhar esse processo para ela, dentro dela, internamente e externamente, porque também impacta quem tá fora, impacta quem tá acompanhando, né? O marido, é filho. Então, assim, eu vejo relatos lindos. Tem duas amigas também que tá escrevendo um livro agora, outra foi viajar aí, tá com uma história, a gente não pode contar muita coisa, porque ela vai fazer um auê, mas é justamente por perder o cabelo, fortalecer a filha, sabe? Ela que dá o apoio base. Mas por quê? Porque ela tem um acompanhamento. Entendeu? Ela passa com a terapeuta, com a psicóloga, tá fazendo as sessões certinho, mas ela falou, não, eu tenho que ser a força. Né? Então, assim, é justamente esse resgate que precisa ter. Porque se ela não for a força, também, né? Mas também tudo isso por quê? Porque ela tem uma família ali que está consolidada, dando apoio, tem um time fortalecendo, amigos, as pessoas que ajudam isso. Então, isso acaba tornando um time, né? Então, é muito importante. O assunto é um assunto muito sério, né? Tipo, muitas pessoas sofrem, né? Muitas famílias sofrem bastante com isso. Eu não tive nenhum caso, assim, sabe? Muito próximo.
Mas, assim, no trabalho, né, a gente teve uma pessoa, e assim, e a gente vê a luta, né, diária da pessoa, da questão, Sim. né, do cabelo, da questão, né, de se sentir feia, mas aí todo mundo vai e coloca lencinho junto Sim. pra gente Fortalecer. motivar, né? Então, assim, isso é muito importante. Então, se você tiver alguém que esteja, né, passando por algum tipo de situação dessa, é dar apoio, gente. Porque, assim, a gente, o ser humano, ele precisa de apoio, E se né? sentir amado, né? Próximo, independente do que tá acontecendo. Porque, na verdade, é isso. É por isso que a gente vive, né? O ser humano quer ser aceito e ser amado. Então, você tá sempre provando algo pra alguém, pra ser aceito, pra ser amado, pra ser elogiado, né? Então, numa fase dessa, não tem coisa melhor. Minha amiga cortando o cabelo e a filha dela falando, mãe, você tá ficando mais linda. Então, assim, pensa. Né? Aí a lágrima desce de emoção, Sim. porque aí você vai resgatando mais a sua força. Então, essa é uma forma de você trabalhar, assim, também a sua crença limitante, falar assim, não, vou vencer. Cada pilarzinho, sabe? Que pra quem não passa, acho que é uma bobeira, porque a gente escuta tanta coisa aí também, né? Dos haters, é bem triste também Sim. e infeliz, mas é sobre o outro, o que o outro oferece, né? Então, assim, Essa é uma parte bem bacana, a Bem parte bacana. do que você sempre fala pra gente, assim, sabe? Quando a gente... Alguém faz alguma coisa de mal conosco, não é sobre nós, é sobre a outra pessoa. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, dessa dica que geralmente você dá para suas mentoradas, né? Sim. Porque muitas vezes a gente se culpa pelo comportamento do outro, né? O que deveria ser, tipo, banido. Porque se é o outro, isso não deveria afetar tanto a gente, mas afeta. Queria que você desse uma palavrinha sobre isso. Então, porque assim, às vezes as pessoas costumam dizer assim, você tá doendo porque tem alguma coisa em mim que valida isso. Não, não é sobre isso. Porque dói porque você não é assim. Entendeu? Então, assim, isso é sobre a pessoa te ofender, a pessoa te agredir, para ela crescer, isso se validar sobre o ego, né? Eu falo que os dois andam junto, essa validação e o ego, porque é importante para ela ressaltar que você é isso ou aquilo, né? E te desmerecer e te desvalidar. E você tá só olhando para ela e agradece. Obrigado. Você não precisa confirmar e nem explicar, né? Durante muito tempo, eu ficava me dando explicações. Hoje eu tô na fase também, né? Eu já não sou mais novinha, mas a gente já tá numa fase assim, meu amor, que, por favor, né? 4.3 eu vou fazer mês que vem. Então, assim, não tem que estar explicando nada pra ninguém, tá validando nada a ninguém. E o que o outro fala pra me ferir é sobre ele mesmo, não é sobre a mim. Como que eu vou reagir sobre isso, entendeu? Sim. E a vida é realmente sobre isso. O que acontece com o que acontece com você, como você vai reagir, não é o que acontece com você. E principalmente sobre os outros. Infelizmente, as pessoas estão muito impacientes, estressadas, por N motivos. Mas isso é desculpa, né? Tem sempre uma desculpa. É porque no meu trabalho hoje não tá bom, porque aconteceu isso, porque eu bati o carro. Mas se você não trazer a afirmação do bem pra você, você vai agredir o primeiro que aparecer. E aí é sobre quem? É sobre o outro, não é sobre você. Sim. É o que o Paulo Vieira fala, né? Para de contar historinha pra você. Exatamente. Para de mimimi. As clientes falam pra mim, mas eu tô tentando, mesmo fazendo dieta, eu não consigo emagrecer. Eu falei, então vamos reolhar, vamos reavaliar aí a estrutura que você tá seguindo diariamente, o seu planejamento, né? Pra realmente essa vida saudável e pra mudança que você quer. Sim. Porque assim, tem algo errado aí. E é sempre o quê? O emocional. Sim. É sempre o emocional. Uma coisa que eu tenho percebido, assim, eu sempre tive bastante alergia, essas coisas, né? Nas últimas semanas eu pisei um pouquinho no freio, assim, com a questão do trabalho. E se você olhar, tipo, minha mão melhorou bastante da questão da alergia. E é psicológica. Muitas vezes você não percebe isso, né? É a questão, por exemplo, do cortisol dentro do seu organismo, né? Eu li algumas matérias que falam que ele acaba inibindo, né, a possibilidade de emagrecimento. Muito cortisol cortisona dentro do organismo. Então, eu sempre vivi muito assim, tipo, na correria, com milhares de coisas para fazer. Então, talvez isso também tenha, né, me freado um pouquinho. Vamos ver se agora, com esse pezinho um pouco mais no freio, se eu consigo. É o que eu digo, né? Eu falo sempre, vamos com calma, vamos reorganizar a rota, vamos validar onde realmente precisa mexer. E a gente precisa, assim, ter mais calma, né? Para estar reagindo e agindo contra as ações e reações que nos vêm.
Sim, porque é transformar e realizar, como diz você, né? Exatamente, exatamente. Mas para isso a gente precisa se resgatar, né? Ter ali o foco, o que realmente você acha que precisa mudar. Porque as pessoas também, como eu disse, tá sempre pontuando, né? E vem apontar, eu acho isso, eu acho aquilo. Tem que achar mesmo? Porque ninguém vai deixar de viver a vida dele por você. Então, assim, o que você quer para sua vida? O que precisa ser mudado? Qual é a mudança que você quer trazer realmente? Não importa se é na sua área financeira, conjugal, né, nos seus relacionamentos, no trabalho, da família, com seus amigos. Qual é a mudança que você precisa fazer para você, para ter o resultado que você quer? Então, a gente não fala. Isso tá num todo, tá no emagrecimento, tá na saúde, tá no estilo de vida, tá no trabalho. Meu, tô de saco cheio do trabalho. Você reclama, você chega todo dia, né? Chega todo dia de serviço, reclama, reclama. Nada tá bom. Aí passa outro dia também não tá bom. Será que é a empresa? Será que é o trabalho? Ou não é você que tá cansado? E tá tudo bem se você quer mudar a rota e mudar. Não é isso que eu quero, né? Como muda de emprego, muda de cidade, muda de... Sim. Mas tá bom, tá viável para você. E é o que... E muitas vezes a pessoa não consegue perceber isso, né? Ela fica no ciclo vicioso, né? Exato, exatamente. E aí vai estar repetindo, repetindo, repetindo. A mesma coisa. Entra ano, sai ano, não muda. Mas por quê? Porque você não muda, você não sabe nem o que você quer fazer. Você não sabe o que você quer mudar. Você não sabe qual é o direcionamento que você quer ter. Então, assim, eu passei por uns processos aí, ainda tô passando algumas coisas, mas assim, eu comecei a entender que é exatamente esse resgate, né? E aí você começa a transformar e se visualizar, trazer para você a fala das pessoas, como você reage, o que você realmente quer para transformar o outro. E o seu propósito de vida está alinhado com o que você está vivendo? Você está trazendo isso para as pessoas? Como você está servindo? E eu fiz exatamente essas perguntas, né? E hoje eu tenho trazido bastante isso para as minhas mentoradas, para os meus amigos. Eles falam, é verdade, né? Sobre a autoestima, eu me sinto assim, às vezes eu tô assim, eu tô cansado, às vezes você só tá cansado. E tá tudo bem, aí a pessoa se cobra, porque ela acha que ela não tem o direito de descansar também. É verdade. É verdade, porque assim, muitas vezes eu falei assim, eu não posso ficar ociosa. Né? Meu tempo tem que ser 100% produtivo. E, gente, não é. A gente, principalmente, eu acho que a nossa geração, a minha, ela sempre foi cobrada muito dessa questão do trabalho, de produzir, de ser, né, eficiente. E aí a gente ficou tão bitolado nisso que a gente queria ser a Mulher Maravilha, né? Mas, gente... A gente tá pegando essa fantasia de Mulher Maravilha e tacando a fantasia no chão. Porque a gente vive com burnout, aí a gente tem ansiedade, aí a gente, né, não tem como dar conta de tudo, gente. E por que acontece tudo isso? Por que tá tendo burnout? Né? A minha amiga outro dia me ligou e falou, amiga, eu surtei, queria conversar com você, nem consegui te ligar, fui parar no hospital antes de te ligar. 4 dias depois ela conseguiu falar comigo. Aí eu falei assim, tá... E o que tá acontecendo? Aí ela, eu não sei. Eu falei, sabe, falta de tempo para você mesmo, o seu autocuidado, abraçar o mundo, fazer tudo ao mesmo tempo, querer dar conta da casa, do filho, do marido, disso, daquilo, isso tudo. Tem uma hora que você não aguenta. E é uma cobrança que nós trazemos para nós mesmos, fora o externo. Sim. Entendeu? Porque aí você quer justamente fazer isso. A Mulher Maravilha, como você trouxe. Aí eu tenho que deixar aqui esse 100% aqui, 100% aqui. Você não vai dar 100% em nada com a vida do jeito que você tá levando, sendo que você não tá conseguindo fazer o que você quer, o mínimo para você. Você tem um tempo ocioso para você? Não. Você consegue ler um livro que você quer? Você tem um tempo para assistir um filme? Não. Eu não consigo parar, Tati, às vezes nem para comer. Eu falei, eu não acredito. E ela me relatando várias coisas. E eu fui anotando, né? Eu falei, então, faz uma linha aí. Conseguiu separar algo que você faz? Cara, você não faz nada. Como que as pessoas não vão ter um burnout? Como que não vai ter crise de ansiedade e de pânico? É justamente por conta de todos esses motivos. Sim, a gente acha que é uma coisa do dia pra noite, gente. Não é. Não é. São anos de uma vida desregrada, com muito trabalho, com muitas responsabilidades e que a gente mesmo abraçou, sabe? Porque a gente não soube dizer não. Eu acho que essa é a questão também, Mas né? dá pra jogar na mesa, tá? Porque é o que a gente tá fazendo agora. Acabou a Mulher Maravilha. Eu tô vendo um monte de mulher aí colocando fogo na fantasia. Então, falou assim, chega! Outro dia,
estava assistindo um vídeo da Ingrid Guimarães. E ela falou justamente isso. Antes eu queria equilibrar os pratos. Eu vi. achava chique. Eu não sei se vocês assistiram. Se não assistiram, procurem. Gente, é exatamente isso. Hoje eu quero quebrar prato. Eu quero quebrar prato, copo. Eu não tô nem aí. Me estressou, cansei. Ai, caiu, quebrou, pronto. Vai lá, varre, pronto, já era. É exatamente isso mesmo. Eu acho que a mulher, ela quis, né, continuar dando conta da casa, né, continuar dando conta dos filhos sozinha, da roupa, do mercado, Não, do da vida corpo. profissional, e ainda ter que estar com o corpo em ordem, né? Pela cobrança da sociedade, pela sua cobrança também, porque também é saúde, Sim. né? Mas aí alguma coisa sempre falha, né? Exatamente. E a gente se abandona. Se abandona, só que é o que você falou. É por saúde e um estilo de vida e a gente trazer a longevidade. Entendeu? Não é só para o outro, porque antes estava muito assim, hoje não. Sim. Né? As meninas estão treinando, a gente começa a treinar. Gente, eu nunca gostei de fazer atividade física. Hoje eu faço, por quê? Porque o meu corpo precisa, a minha mente precisa. Se falar que quanto mais a idade passa, mais a gente tem que fazer, né, Tati? Por Exato. conta do metabolismo também. Exatamente. Só que assim, você começa a fazer por uma obrigação. E daqui a pouco você faz por uma motivação. Meu corpo, eu me sinto bem. Você começa a ver a mudança disso. Você dorme melhor, você tem uma qualidade de vida melhor, você pensa melhor, você trabalha melhor. Seu dia é mais produtivo. Então, assim, por que a gente posterga tanto? Verdade. Mas, assim, se posterga a se olhar. Porque quando você começa a olhar hoje com tudo isso que vem acontecendo, ainda bem que também tá vindo todos esses nomes, burnout, síndrome do pânico. Por quê? Porque a gente consegue parar e se olhar. E se você não para, seu corpo te para. É isso mesmo. É o que geralmente os psicólogos, os psiquiatras, né, a área médica fala, se você não consegue cuidar de você, né, da sua saúde, a sua saúde vai fazer com que você cuide dela. Exatamente. E, na verdade, não é essa a intenção, né? A intenção é que a gente tenha uma vida saudável, para que a gente não seja interrompido por problemas graves de saúde, como é o burnout ou o síndrome do pânico, que realmente te paralisa, né? E o próprio estresse, porque o estresse desencadeia várias funções também, mental e emocional. Posso falar isso também, assim, né? Porque eu tive síndrome de Bell em 2022 por conta de estresse, sabe? E exatamente por querer dar conta. Não tive o burnout, mas, assim, eu tava estressada, deu um pico de pressão. Minha pressão foi 20/9. Só que eu não senti nada, gente. Tem esse detalhe também. O médico falou assim, não senti dor, não senti nada. Só que meu rosto entortou, né? Muitos me acompanharam. Eu fiz fisioterapia, fiz acupuntura, fiz massagens, fazia laser, eu mesmo fazia também. E o médico disse que geralmente volta em 1 mês a 1 ano, 6 meses a 1 ano, ou não volta. Graças a Deus, eu voltei com 1 mês e 15 dias, porque eu fiquei doida, né? Imagina, falando da beleza, autocuidado, eu sou muito vaidosa. E aí, mesmo assim, eu percebo que ainda tem uma diferença no meu olho, né? Meu olho direito. Mas eu consegui, sim, também. E justamente porque os 3 primeiros dias, eu só chorava. Eu não conseguia comer. Eu não conseguia beber nada, era só no canudinho, porque, né, a gente fica com uma deficiência no lábio também, no rosto. Mas por conta do quê? Do estresse. E a gente morre, fica tudo aí. É verdade. Então, dentro disso, eu falei assim, cara, esses 3 primeiros dias foram horríveis. A partir de agora, eu vou fazer palhaçada mesmo. As clientes chegavam, eu levantava, porque a gente ainda estava usando máscara às vezes, né? Então, e como tinha um atendimento 1 a 1, eu já estava de máscara e a cliente olhava assim, falava, né? Foi sabendo o que estava acontecendo. E eu fazia palhaçada, meus filhos em casa, e fazia careta o tempo todo. E tudo isso ajuda a estimular o músculo, né? E fortalecer ele. Então, eu consegui voltar rápido assim. Mas nem todo mundo consegue, porque não traz essa parte de levar as coisas com mais naturalidade e leveza, né? E isso não é só com burnout, não é só com síndrome de Bell, não é só com o estresse diário, porque tem muita gente infartando, gente nova infartando. E é por conta do estresse, né? E aí também desconta na alimentação, aí o povo entra na compulsão e começa a comer um monte de coisa que mistura. Como também tem pessoas que mesmo tá treinando, tá? Os últimos casos aí também, treinando, tem uma educação alimentar, assim, definidíssima, regrada, uma estrutura de vida com qualidade, e também infartou e também foi embora. Por quê? Porque a pessoa não consegue fazer o equilíbrio das emoções, né? Eu acho. Exatamente.
por isso que hoje é tão importante, as pessoas falam, equilíbrio emocional, inteligência emocional. Só que não é só sobre a inteligência emocional, é sobre realmente controlar e saber pontuar suas emoções. Você não vai deixar de sentir, mas como você vai trabalhar e reagir a elas. Por isso que eu falo, é mais sobre o outro, não é sobre você. E o que é sobre você é o que você controla, o outro você não controla. É isso mesmo. E é bem bacana, porque o nome da sua clínica era Leve Equilíbrio, né? É leve equilíbrio. Como que você chegou nesse nome? Eu sei, mas os nossos telespectadores não. Mas conta pra mim, pra gente. É justamente sobre isso, né? Sobre trazer o equilíbrio para o outro, né? E durante muito tempo, assim, né? Minha história de vida também, como todo mundo fala, tá, escreve um livro. Bom, é sobre equilibrar. Né, eu fui, desde criança eu tinha que equilibrar o emocional de não ter os pais ali, porque eu fui criada pela minha avó, minha tia e os meus tios. Depois, minha mãe estava sempre perto, meu pai não, eu já fui conhecê-lo com 19 anos. Mas assim, eu sempre tive que trazer esse equilíbrio para minha vida, de como eu ia reagir ao que aconteceu, o que fizeram comigo. Sim. Porque foi assim, desde quando eu nasci, rejeição. Fui rejeitado pelo meu pai, depois pela minha mãe, depois você cresce por alguns familiares, né? E isso é na vida. Quantas pessoas? Mas como você faz? Como você vai reagir a isso? E aí eu tinha que cuidar de mim, do meu emocional, do emocional da minha irmã, do emocional de algumas outras pessoas e fui crescendo nessa linha. Eu falei, gente, a vida é um equilíbrio, né? E eu sempre ficava nessa palavra. E aí, quando eu fui montar a mesma clínica, quando eu saí do outro espaço onde eu trabalhava, eu falei, gente, é sobre ser leve e equilibrar, né, os nossos sentimentos, as nossas emoções e o que eu gosto de fazer, no servir. Então, as minhas clientes realmente falam também que é sobre o equilíbrio. Ai, tá, a gente vem aqui, sai leve, sai em equilíbrio, você deixa a gente melhor, né? Então, o equilíbrio é justamente essas falas, né? Essa junção aí. Sim, tem que ter dom, né? E o dom você tem de tratar com as pessoas, né, Tati? A gente, assim, pelo tempo, né, que a gente se conhece, e assim, e é verdade, eu também já fui cliente, já sou cliente, gente, né, então não posso falar, mas assim, ela sempre aqui me ajudando, me motivando, né, pra fazer, pra crescer, tanto na vida pessoal, quanto não desistir da parte de emagrecimento, porque às vezes a gente quer chutar o balde da barra, né, 500 vezes, mas ela faz a gente buscar o balde 500 vezes, mas tá certo, né, a vida, ela é uma montanha-russa, mas a gente tem que saber, né, que o baixo vai passar e logo, logo vai vir a subida. E se a gente não estiver preparado para a subida, né, a perna não vai aguentar. Exatamente. E assim, é tudo sobre ciclos, né? Sim. Então, assim, a gente teve um ciclo na infância, né? Outro na juventude, outro numa outra fase mais adolescente, adulta. E hoje eu falo para você, eu tô numa outra fase, mas me sinto uma jovem senhora, né? E quero viver muito ainda e poder trabalhar e servir justamente nessa parte de ajudar o outro a ter esse equilíbrio. Sim. Não, essa parte de equilíbrio, eu acho que quando a gente tem filhos, a gente entende ainda mais, né? Quando a gente não tem uma pessoa que depende da gente, a gente meio que toca o F, que não posso falar. Mas quando a gente tem filho, não. Aí a gente sabe que, entendeu? Se eu ficar doente, quem que vai cuidar? Na verdade, se eu não ficar bem, como que eu vou cuidar do outro? Como que a gente vai ser um cuidador se a gente não cuida da gente? Então, eu acho que toda essa questão, quando a gente tem filhos, ela maximiza, sabe? Então, assim, mas se você não tem filhos, a gente já tá deixando a dica agora. Porque talvez na nossa época a gente não tinha essa conversa, não tinha tanto como falar com pessoas. Hoje a gente tem internet, a gente tem vários programas de podcast, assim como o meu, assim como o seu, que traz muitas dicas importantes para as pessoas, né? Então, assim, a gente tem que se unir, né? Eu sempre falo isso. A mulherada, ela tem que parar de competir e se unir como os homens são, Exatamente. E trazer um pouquinho, assim, a parte do fortalecimento também e educacional em casa, né? Outro dia, minha filha estava me relatando algumas coisas e aí a gente começou a conversar sobre vários assuntos, né? Que a maioria das mulheres fogem porque não querem explicar para a filha ou para o filho como que é as coisas. Mas você tem que explicar. Você tem que explicar como que é trabalhar
fora, você tem que explicar sobre a sexualidade, não deixe que outra pessoa eduque os seus filhos, né, nessa parte, assim como a prevenção, como o toque, conhecer o seu corpo, porque tudo isso é sobre leveza, a gente precisa, assim, eu era louca, né, quando meus filhos eram pequenos, meu Deus, tadinho do Cauã. Ele conta cada história, porque assim, eu surtava no shopping, sabe? De deixar ele sozinho no banheiro. Por quê? Eu ficava com medo das coisas que acontecem. Só que passou um tempo, eu falei, não, preciso começar a conversar com ele e pontuar isso. Sim. E depois disso eu parei de surtar e a gente começou a conversar e foi validando. Depois eu engravidei da Carol. Hoje a Carol tá uma moça, 16 anos, e a gente conversa muito. Não vou ficar falando muito sobre isso, mas porque o foco aqui é realmente falar sobre conscientização, né? E trazer esse ponto familiar de que você precisa ter diálogo e comunicação com todas as falas que precisam ser ditas na sua casa, sobre religião, sexologia, sexualidade, política. Sobre né? a saúde sobre mesmo a saúde, da mulher, exato, né? sobre a saúde da mulher, do menino também, né? Sim. Porque eles já crescem, tendo que fazer isso ou aquilo, né? Então, assim, várias coisas que ele precisa já conhecer o corpinho dele, o corpinho dela, e também saber como conversar com as pessoas de fora, né? E pontuar para você já saber o que tá certo e o que tá errado. Sim. Porque isso não pode ficar. A gente tá numa outra dimensão aí já da vida que não pode ser mais tabu, mas ainda tem. Essa questão do tabu, eu acho que é bem complexo, né? Na nossa geração, essa questão do tabu, tipo, nos impediu de muitas coisas, né? Então, por exemplo, por não ter esse acesso fácil, né, a falar sobre sexualidade e tudo mais, muitas mulheres sofreram, né, tipo, abusos quando crianças, né, não souberam expressar para adultos, porque não sabia até onde era certo e era errado. Então, assim, Exato. essa questão do tabu a gente tem que deixar e tem que realmente conversar com as nossas crianças, né? Com meninos, com meninas. O que é um carinho sem intenção e o que é uma Isso. coisa que pode, né? Seja levar como um abuso. Então, assim, eu acho que a gente tem que aproveitar, né? Essa liberdade que a gente tem hoje para fazer o certo também, né? Porque hoje em dia também as coisas estão sendo muito banalizadas, mas assim, a gente tem liberdade para fazer o que quiser, mas nem tudo convém. Exatamente. Então, Tati, eu acho que é isso. Falar sobre saúde no âmbito geral, não só da questão do Outubro Rosa, né? A gente também tá vindo aí no Novembro Azul, né? Para os meninos. A gente veio aqui, ó, de azul pro Novembro Azul, de rosa. Não é tão rosa, gente, que eu sei. Mas tá de rosa. Mas tá próximo. De rosa para Outubro Rosa, para lembrar a todos aqui que, assim, existem temas de saúde o ano inteiro. Né? Assim como existe o Janeiro Branco para poder falar sobre a questão da saúde mental, né? Como a gente teve agora há pouco o Setembro Amarelo. Então, assim, cada mês a gente tem um mês que só fala sobre alguma questão de saúde. Mas a gente tem que, se a gente não se olhar, né, Tati? Exato. Se a gente não se cuidar, não é o Outubro Rosa, nem o Novembro Azul que vai impedir você de ficar doente, né? Exatamente. Então, dá um puxãozinho de orelha aí, a gente precisa se conscientizar, trazer as falas necessárias, se olhar, se entender, na verdade, né? O que dói, onde dói, por que dói, porque todo o sentimento, todo o pensamento que gera sentimento, gera uma emoção, é porque tem uma dor ali. Então, por que dói? Entendeu? Você precisa entender o que te fez sentir aquele sentimento, seja bom ou ruim, para você poder tomar as rédeas da sua vida, as suas ações e mudar o seu estilo de vida de verdade. Então é isso, gente. A gente chegou ao fim de mais um programa, né, do podcast Fechou. Quero parabenizar a Tati mais uma vez, que além agora de ser uma amiga, ela também é cliente aqui da agência, ela também agora tem o seu próprio programa. Então, se você também quer ter um programa, falar de um assunto, ou você gravar conteúdos para suas redes sociais, a nossa agência está aqui esperando por você. Afinal, o seu digital tem que estar em dia, né, Tati? Sempre. Então é isso, pessoal. Sigam a Tati nas redes sociais.
Vão lá no canal dela também, Transforme em Realize. Ela vai deixar o telefone também para vocês, caso vocês queiram entrar em contato. Então, passa aí novamente o seu WhatsApp. É 119-8692-2957. TatianeRodrigues.mentora. Tchau, gente. Fiquem com Tchau. Deus.